Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o seguinte: será que algum dos destaques do Volta Redonda, Nova Iguaçu nessa atual temporada no Campeonato Carioca poderia chegar ao Cruzeiro? Até porque o maior artilheiro deles, né, foi contratado pelo Flamengo, tendo Pedro, Gabigol e tudo mais. E olha que eu nem acho que ele é o melhor atleta do Nova Iguaçu, não acho. Ainda mais, por exemplo, o Flamengo que não precisava de um centroavante, na minha opinião. Então, se ele vai para o Flamengo, será que não é loucura de pensar que um ponto esquerdo, um meia e tudo mais seria interessante para o Cruzeiro? Vou comentar aqui com vocês, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, vou selecionar três opções aqui, uma eu já falei aqui para o Cruzeiro como sugestão e outros dois não aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, estou aqui nesse cenário improvisado, né, mais uma vez, passando uns dias aqui em Curitiba. Se você puder deixar seu like, comentar aqui embaixo a sua cidade, que isso me ajuda bastante aqui no algoritmo. O YouTube não está recomendando muito aqui os últimos vídeos, você com certeza nos ajuda bastante. Primeiro aqui para o João Henrique, valeu demais aí, João, um abraço para você. E outro aqui também, que é no caso outro sábado, eu tinha visto aqui o pessoal comentando da cidade, aqui ó, o Diógenes Paiva, valeu demais, um abraço aí para você, sempre acompanhando aqui nossos vídeos, quer aparecer aqui no próximo, deixa aqui embaixo que eu mando um salve para você. Então vamos começar. A primeira opção que eu quero falar aqui com vocês é um meia de criação. O Cruzeiro precisa de um meia de criação, Gustavo? Olha, Matheus Pereira jogando como meia central, o Cruzeiro hoje teria para essa função apenas o Matheus Vidal, seria um reserva imediato, e o Vitinho das suas categorias de base, que infelizmente ainda não teve espaço. O jogador que vem se destacando pelo Nova Iguaçu é o Iago Ferreira, jogador que tem 22 anos de idade, meia de criação, que pertence ao Fluminense, mas está emprestado ao Nova Iguaçu nesse campeonato estadual. E lembrando, foi o primeiro ano dele como profissional, ele nunca tinha jogado antes como profissional, né? 13 partidas, 3 gols e 3 assistências. Realmente um desempenho bem interessante até aqui. Ele que é revelado na base do Fluminense, né, clube no qual tem contrato até o final desse ano, passou muito tempo aí encostado mesmo, não jogava com frequência, rodava ali, por exemplo, por empréstimo, onde ficou no Náutico no ano passado, mas só jogou na categoria de base e nesse ano conseguiu dar a volta por cima no Nova Iguaçu. Eu acho assim uma opção excelente, Gustavo. Você acha que o Cruzeiro tem que contratar o Iago? Olha, não sei, acho que vai depender ali do que o Cruzeiro vai analisar, das suas preferências e pendências, né, para essa atual temporada. Até porque o Cruzeiro tem ali, por exemplo, uma alternativa como reserva. Igual, queria ver o Vitinho em campo, acho que é um jogador que poderia, por exemplo, se fosse emprestado por alguma equipe, ter um desempenho parecido com o Iago teve, por exemplo. Não acho que o Cruzeiro porque é da base do Cruzeiro que não funciona. Não, discordo totalmente. Tem o Matheus Vital, que nesse ano tem feito jogos melhores do que na temporada passada, mas se for, por exemplo, para o Matheus Pereira jogar como meia de criação e o reserva ser só o Matheus Vital, eu acho que o Cruzeiro está com pouquíssimas, né, opções para no decorrer mesmo da temporada. E pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Você aceitaria a contratação? Você não aceitaria? Jogador bem jovem, com certeza pode ser um pontapé inicial, né, para ele virar a chave ali e jogar com mais frequência. 12 partidas, 3 gols e 3 assistências até aqui na temporada. Quero falar agora com vocês também sobre outro tópico e outro jogador que eu acho que esse é o melhor jogador do Nova Iguaçu, que é em relação ao ponta esquerda Bill, jogador que ainda não fechou com nenhuma equipe para a Série A, até porque está na reta final, né, na final contra o Flamengo, então eu acho que deve ser que não está preferindo falar sobre isso, mas um jogador que, na minha opinião, poderia ser uma ótima opção. O Carlinhos foi o grande destaque, se não estiver enganado, com 9 gols na temporada, só que, na minha opinião, o Bill é o jogador mais, né, faria sentido na minha cabeça ser o mais disputado. Por quê, né, Gustavo? Porque ele pode jogar de ponta esquerda e só tem 24 anos. O Carlinhos é um centroavante, vários clubes precisam, é óbvio, mas ele tem 27, 29, não sei. Mas enfim, o Bill tem só 24, joga de ponta esquerda e é revelado pela própria base do Flamengo, né? Então eu jurava que ele poderia ter alguma proposta do Flamengo, mas o Flamengo tem muito ponta esquerda. E o Cruzeiro também, só que eu não sei se poderia ser uma boa para ele jogar na ponta direita, entendeu? O Cruzeiro busca um ponta direita e aí faria mais sentido. Só que se, por exemplo, o Bill pode jogar também como ponta direita, ou por exemplo, ele chegar para ser um reserva, uma terceira opção, eu acho que poderia ser uma ótima contratação. É um jogador que, na minha opinião, vai jogar a Série A desse ano. Seja pelo Juventude, Atlético Goianiense, Criciúma, Vitória, Atlético Paranaense, não sei. Mas ele vai jogar a primeira divisão, porque se jogou muito bem. Um jogador que já demonstrou ter bastante potencial. 15 jogos, 6 gols e 5 assistências. Um jogador completo. 11 participações em gols em 16 jogos na atual temporada. É um número bem bacana. Ele que é revelado pela base do Flamengo. No Flamengo jogou 2 partidas em 2020, marcou um gol, jogou também poucos jogos lá em 2019, foi emprestado à Ponte Preta, fez uma boa temporada pelo CRB na temporada de 2020, 31 jogos, 4 gols e 2 assistências, foi para o futebol europeu, rodou em algumas equipes da Letônia, Ucrânia, enfim, alguns clubes menores, até voltar, né, para o Brasil, onde jogou na temporada passada,
Inter de Limeira, 9 partidas no Campeonato Paulista. E Sampaio Corrêa na Série B, 7 jogos e 1 assistência. Certamente essa passagem dele no Nova Iguaçu vai ser um divisor de águas, né, na sua carreira. Não só para ele, mas como vários outros atletas do Nova Iguaçu que chegaram nesse ano, jogadores desacreditados, né, e que fazem um bom trabalho. E agora, igual eu falei, né, assim como o Carlinhos foi contratado pelo Flamengo, acho que vai ser um pontapé inicial para pensar, né, pô, se esse cara serve para o Flamengo, por que que o Bill, por exemplo, não serviria para o Cruzeiro, por exemplo, um Botafogo, por um Grêmio, Atlético Paranaense, enfim, vários outros times também, né, que subiram da Série A, Atlético Goianiense, o próprio alguns times da Série B, né, que estão bem, por exemplo, tem uma boa condição, Curitiba, Santos, o Goiás, Sport, Ceará, né? Então acho que é um jogador que vai jogar. Se não for na Série A, vai ser num grande clube da Série B. Então, para terminar agora com vocês, é a opção de ponta direita. O Cruzeiro precisa de um ponta direita, né, Gustavo? Sim. E eu quero falar aqui de uma opção. Esse aqui não é o maior destaque e tudo mais, mas tá aí uma opção, né? Se o Carlinhos foi pro Flamengo, eu vou usar isso como parâmetro para vocês. Mas eu vou comentar aqui então, é o Xandinho, que é o ponta direita. Então, basicamente é isso, né? O Iago como meia, Carlinhos centroavante, o Xandinho pelo lado direito e o ponta esquerda sendo o Bill. Então é esse o quarteto do Nova Iguaçu que fez uma ótima temporada até aqui. Ele tem 14 jogos disputados, 2 gols marcados e uma assistência. Do trio de ataque do Nova Iguaçu, ele foi o que mais jogou. Ele e o Bill, que jogaram como titulares no último duelo contra o Flamengo. Então, assim, o Xandinho realmente tem números bem bacanas até aqui. E é engraçado que ele conseguiu dar a volta por cima também na sua carreira. Ele até fez uma boa temporada passada, mas não era, por exemplo, um jogador que o Xandinho, por exemplo, eu vi jogar numa Série B desse ano, que eu acho que é um jogador que tem condições. Não, ele estava jogando pelo Olaria do Rio de Janeiro, até teve números bacanas, 23 jogos, 9 gols e 5 assistências. Anteriormente a isso jogou numa equipe SC São Bernardo, que é uma equipe, não é o São Bernardo que joga o Campeonato Paulista, é outro clube bem menor, e até ir para o Nova Iguaçu nesse ano, certamente com números bem interessantes. Agora, se eu aceitaria no Cruzeiro, seria um titular? Olha, eu já não sei. Acho que o Cruzeiro faltou trazer um ponta direita, acho que a análise geral no mercado seria essa, um ponta direita e quem sabe mais um centroavante, mas não tem como, né? Por exemplo, você trazer todo mundo, ter só jogadores bons em todos os setores, um titular muito bom, reserva que aceita ser reserva e muito bom jogador também, então é difícil, cara, você querer tudo, mas acho que no geral o Cruzeiro montou um bom elenco, a janela de transferências está aberta, como eu já falei aqui com vocês, né? A janela está aberta, reabriu no dia 1º e vai até o dia 12, dia 16, eu tenho que ver aqui ainda, mas abriu agora, né, a janela em abril, melhor dizer, né? Abriu a janela, dia 1º então, e o Cruzeiro pode ser que contrate alguns jogadores. Essa semana foi muito importante, né? Final do Campeonato Estadual e tudo mais, então acaba que o Cruzeiro tinha algumas outras prioridades, então, quem sabe para os próximos dias não possa aparecer alguns nomes, seja do Nova Iguaçu, seja, por exemplo, de outras opções que já procurou aqui do futebol brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você gosta, não gosta, o que tem a dizer sobre esse tópico. Deixa aqui embaixo também o seu nome, a sua cidade, que eu vou mandar um salve para vocês aqui no próximo vídeo. E tá aparecendo aqui também outras sugestões de conteúdos que eu trouxe no canal. Valeu, galera!